Olá, eu sou o Márcio Schenato, está começando mais um programa Movimento em Pauta. 5 de junho é o Dia Mundial do Meio Ambiente e também em junho tem a Rio+20. O novo Código Florestal é um dos assuntos mais debatidos no Brasil. E quem tira diretamente da terra o seu sustento? Como avalia a luta dos ambientalistas pela preservação? Aquecimento global, natural ou obra do homem? E o que Caxias do Sul tem a ver com tudo isso? Nossos convidados, Orlando Micheli, ambientalista integrante da Eco Caxias, Alceu Lima, coordenador do sítio Caminho da Luz. Sejam muito bem-vindos ao programa, Alceu, Micheli. Tá bom, obrigado pelo convite e é uma satisfação estar aqui com o Márcio e Alceu para a gente conversar um pouco das coisas que vão nos manter aqui sobre essa aldeia global, né, Alceu? Da mesma forma, é um prazer estar aqui para falarmos, né, sobre esses assuntos tão relevantes. Bom, Micheli, o que Caxias do Sul tem a ver com tudo isso, então? Estamos isolados do resto ou temos que nos preocupar com essas questões que o Brasil e o mundo discutem? Não, absolutamente. Nós estamos inseridos completamente dentro do contexto mundial. Lógico que a conversa da globalização ela é dos últimos anos, mas para os trabalhadores ela já é muito tempo, né? Mas independente disso, as questões, né, que envolvem os ambientes no mundo, eles normalmente iniciam a sua solução, ou deveriam iniciar pelo local onde nós estamos. Então Caxias até os anos 70 não tinha muitos problemas. Porque nós vivíamos aqui, a princípio, em poucas pessoas e tal, mas de 70 e tal, com essa história do tal do milagre brasileiro, né? Pô, isso aí fez com que se valorizasse muito a indústria, e a indústria de Caxias, então, começou a ter uma certa evolução, e então, ao menos, já houveram estudos aqui, e já existem algumas definições desde aquela época. Então, tudo que nós estamos fazendo hoje em Caxias já vem de estudo de muito tempo. Então, duas coisas importantes, né? Uma foi fazer todo o planejamento para que se preservasse as bacias de captação das áreas aonde seriam feitas represas para fazer o abastecimento da cidade. Então esse plano, esse projeto já vem desde os anos 80. Né? A água, então, é uma das grandes questões aqui na cidade, entre outras. Né? Assim, ao menos na opinião daquelas pessoas que têm alguma responsabilidade em Caxias com a manutenção da população aqui, é a principal. Né? Porque nós não temos alternativa, a nossa água aqui só depende da água da chuva. Então nós temos que criar mecanismos para que aproveitemos bem a água da chuva. Alceu, como é que começou o teu envolvimento com a questão ambiental? Depois a gente vai falar sobre o sítio, mostrar algumas imagens, mas eu queria que tu contasse como é que tu descobriu essa questão do meio ambiente, esse teu envolvimento com a questão natureza e espiritualidade. Então, Márcio, na verdade, eu nasci e me criei na natureza, em contato com a roça. Então iniciou dessa forma, embora a visão hoje seja bem diferente. Eu precisei vir para o Paraíso, que é a selva de pedra da cidade, né, percorrer um caminho de uns 30, 40 anos, como bancário, estressado, para depois voltar a não mais que 10, 12 anos, né, ter esse privilégio e essa volta à natureza com um novo olhar, esse olhar do novo paradigma, né? Bom, Alceu, depois a gente conversa um pouquinho mais, a gente vai ver imagens do sítio Caminho da Luz, mas antes vamos ver uma matéria com algumas contribuições que os caxienses dão para preservar o meio ambiente. Quando falamos em salvar o meio ambiente, na verdade queremos dizer salvar a nós mesmos. Não estamos separados da natureza, somos parte dela. E o que os caxienses têm feito para contribuir com o meio em que vivem? Bicicleta, como o exemplo do grupo Massa Crítica, reciclagem de lixo, transporte público, utilizar água da chuva em empresas. Por que tu resolveu projetar todo esse sistema aqui? Bom, hoje a questão ambiental é fundamental em qualquer circunstância, né? E como a gente usa bastante água para tratar nossas peças, limpar o nosso meio ambiente de trabalho,
a gente viu como uma forma de usar a água da chuva como uma fonte de recursos também. Então nós botamos 7 caixas d'água instaladas junto ao nosso teto da nossa fábrica, né, usando a água como fonte de limpeza. Então hoje eu não uso água tratada praticamente nada a não ser para questão de saúde, né? Então, limpeza de fábrica, de peças, dos banheiros, do jardinagem, eu só uso a água da chuva, semente da chuva, né? Na verdade, isso é uma coisa muito simples, né? A gente criou o nosso telhado, ele é inclinado, tá? E cada ponta da inclinação tem um sistema de captação dessa água, né? Que corre por tubulações de PVC que vão cair dentro da caixa da água para armazenar. Então tudo que vem do céu ou vem da chuva, a gente capta. Ou em lavagens de automóveis. O Saul Herman, motorista, morador do bairro São Leopoldo, teve uma ideia para aproveitamento da água da chuva. Só que essa ideia, esse aproveitamento através das calhas da casa dele, estão servindo para o vizinho. Então eu vou pedir para o Saul contar essa história. Como é que é? Tu teve a ideia para aproveitar a água da chuva, mas quem está se beneficiando não é tu. Como é que é? Indiretamente é o vizinho que tem uma lavagem. E aí na hora de ligar as calhas, né, os canos da calha levar a chuva, a água embora, ele tendo a lavagem ao lado, em desnível menor, a dele mais baixa, e eu disse para ele, tu quer aproveitar a água das calhas, é só colocar a caixa e fazer a ligação dos canos. E foi o que ele fez. Está ali atrás, um depósito de 5.000 litros, onde que ele aproveita a água da chuva, conseguindo lavar 22 carros, até 25, e é um benefício para o meio ambiente e para ele também, para mim, assim, o desperdício, ele é segurado, né? Seria muito interessante se todas as lavagens de Caxias tivessem uma lei que um X de água elas tivessem que pegar da água da chuva, das calhas, nos telhados, né? Um X teria que ser ali, cada uma teria que ter um depósito de tantos 1.000 litros, a coisa seria um pouquinho melhor. Ou partir para a agricultura orgânica, como os adeptos caxienses do Slow Food. Mas isto é o suficiente? A solução seria ir para o meio do mato e viver de frutas e folhas? Ou temos inteligência e tecnologia suficientes para criar a mudança a partir do que a natureza nos ensina? Muito se fala em desenvolvimento sustentável. Mas até quando esse desenvolvimento seria possível? Então, Michele, até quando esse desenvolvimento seria possível? Desenvolvimento sustentável. A gente viu algumas imagens ali, as abelhas no nosso meio ambiente ou a gente no meio ambiente delas, enfim, como é que é esse conflito? Como é que é a tua visão sobre isso? Lógico que a questão do desenvolvimento ela é bem interessante a partir do momento que nós queremos desenvolvimento para quê? Porque hoje o desenvolvimento, como sempre, ele continua com a mesma disputa, vamos dizer assim, é o lucro ou as pessoas. Então o desenvolvimento de hoje ele é só do lucro. Então as pessoas ficam sempre em segundo plano e ficam sempre dependendo, né, de diretrizes governamentais e outras diretrizes que hoje já na verdade existe um comando mundial, né? Principalmente a OMC, que determina como é que vão ser as coisas no mundo e os governos cumprem isso religiosamente porque eles têm compromisso e aí nós vamos ficando sempre na dependência dessas decisões. Né? E algumas dessas atitudes aí, o que tu poderia destacar também que dá para fazer no dia a dia? Andar de bicicleta, enfim, a agricultura orgânica, o que tu faz e pode falar? Na verdade, aquele foco de ação, visão global e ação local, ele está interativo. Hoje, muito a visão local e ação global. Embora atitudes isoladas, né, na verdade, em relação ao meio ambiente, é muito do respeito e da ação com esse meio ambiente e com o ambiente de quem está ao nosso redor, e são pequenas ações. E a questão de sustentabilidade, né, que foi colocada, o ser humano ele é muito imediatista. E a sustentabilidade, eu penso, a minha sustentabilidade, mas a visão que deve ter, não só a minha sustentabilidade, mas a do meu filho, a do meu neto, a do meu bisneto, a do meu tataraneto. Então, acreditamos, né, ficaria insustentável a sustentabilidade no momento para o mundo de hoje, né, com o crescimento da população, enfim, com inúmeros problemas.
Mas essas ações, sim, como nós somos parte da mesma teia, da mesma rede, né, o ser humano, ele não pertence, ele não é dono, né, da natureza, né, nós pertencemos a ela, isso sim. Então essa visão, ela começa a funcionar, a criar esse movimento de dentro para fora. E acreditamos que, quem sabe, não para nós, mas para os nossos netos e bisnetos, isso aí, com o tempo, a natureza se organize, se harmonize novamente. Né? Michele não chama atenção ali no discurso, na fala do empresário. Ele, tudo bem, ele está pensando em questão ambiental, mas ao mesmo tempo ele está economizando água. Não há uma tendência, de repente, das empresas também, elas precisam dos recursos. Daqui a pouco o discurso delas de preservação, na verdade, está ligado a uma questão de melhorar lucros, enfim. Como é que tu avalia? Normalmente é isso que acontece, porque nós ainda não temos este entendimento de que realmente as coisas têm que ser boas para os dois lados. Então, porque a empresa que eu trabalhava também, a gente já fez essa captação da água da chuva há 10 anos atrás, né? E lá a gente usava a água da chuva para tudo, só não usava para a questão, então, aonde os trabalhadores tinham acesso, aí não se usava a água da chuva. Para as outras atividades, sim. Então isso já é uma coisa bastante antiga. Mas ela só começa a despertar interesse quando, na maioria das vezes, as pessoas veem lucro nisso. Independente dessas outras ações, que todos os segmentos iniciam, né, alguma ação, o pessoal da bicicleta e agricultura e assim por diante, né? Só que a agricultura ela vai um pouco mais longe, porque ela tem um papel que é de toda a nossa vida, né? As outras coisas são momentâneas, agora a alimentação não. A alimentação é para toda a vida. E no próximo bloco, imagens do sítio Caminho da Luz, um lugar que nos faz sentir parte da natureza, onde os labirintos não foram feitos para a gente se perder, mas para nos encontrarmos. Já voltamos. A Prefeitura de Caxias obteve mais uma grande conquista para nossa cidade. Caxias atingiu o menor índice de mortalidade infantil de sua história, tornando-se exemplo e referência no Brasil. Um avanço que só foi possível devido a ações fortes da Prefeitura, como a implantação de importantes programas na área da saúde, a expansão do saneamento básico e as melhorias da habitação para as pessoas de baixa renda. Prefeitura de Caxias é o nascimento de um novo tempo, com muito mais saúde. O Sindicato dos Metalúrgicos apresenta Minuto Metalúrgico. Atenção metalúrgicos! Foi dada a largada para a campanha salarial 2012. Hoje, pela manhã, em Assembleia Geral, os trabalhadores deram o pontapé inicial para o dissídio deste ano. Na sede central do sindicato, os metalúrgicos decidiram os rumos e deliberações da pauta de reivindicações para 2012. Além do índice de reajuste salarial, outras cláusulas sociais estiveram na pauta de votações, entre elas a redução da jornada de trabalho, transporte subsidiado, estabilidade em caso de acidente de trabalho, equiparação salarial entre homens e mulheres e o reajuste do piso para os metalúrgicos. A participação e mobilização efetiva da categoria é fundamental para a construção desta campanha salarial. Sem luta, não há conquistas. A campanha salarial 2012 será apresentada no dia 23 de maio. Sindicato dos Metalúrgicos. Nossa classe fazendo história. Esgoto tratado significa mais saúde e qualidade de vida para a população. Caxias, com as obras do SAMAI, terá ainda este ano mais de 80% do esgoto tratado, além de começar a eliminar a poluição dos arroios Tega, Pinhal, Belo, Samoara e Pena Branca. Com esse investimento superior a 120 milhões de reais, a cidade também cresce como destaque no IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, Prefeitura de Caxias e SAMAI, saneamento, saúde, qualidade de vida. De volta com o Movimento em Pauta, hoje falando sobre meio ambiente. O problema não é o efeito estufa, a grande quantidade de lixo, estes são os sintomas. O problema é nossa mentalidade. As crianças, por exemplo, identificam marcas, logotipos, mas não reconhecem espécies de plantas e animais. Alceu, a nossa mentalidade em relação à natureza. Pode falar do sítio, vamos ver algumas fotos do Caminho da Luz. Certo. Conta um pouquinho da história dele e o que ele realmente se propõe. Então, nós criamos na natureza, no espaço sítio, algo que possa ser representativo da nossa natureza, né? No sentido de nos encontrarmos.
porque nós somos parte da natureza. Os mesmos elementos, a terra, a água, o ar e o fogo que existem na natureza, existem na nossa constituição física. E nós podemos representar também como o corpo, a mente e a espiritualidade, né? As emoções, enfim. Então, o mesmo dano que pode ser causado à natureza, os agrotóxicos, enfim, a derrubada das árvores, a natureza ambiental, a natureza humana, ela faz consigo mesmo, no sentido assim, ó, do ódio, do rancor, da inveja, da falta de compreensão, da falta de amor, da falta de diálogo, enfim, né? Essa foto aqui, tua ligação é tão forte, tu fez uma demonstração, tu comeu urtiga. É verdade. Como é que funciona então, isso? Eu brinco com as pessoas que visitam o nosso espaço, que são as minhas preferidas, né, em termos de medicinais aromáticas. A dioica é uma urtiga medicinal, é uma urtiga aromática e que ela serve também para alimentação. Ela serve inclusive para nós fazermos um risoto. E normalmente as pessoas ficam longe dela, porque ela pica, né, ela dá coceira, cria bolhas, enfim. Mas a questão, o nosso medo e a nossa mente é que nos afasta da natureza. A partir do momento que a gente se aproxima, né, e a experiência que eu fiz, que você perguntou, foi justamente, sem querer as primeiras vezes, eu bati. E aí eu recebi a reação da defesa dela. Na medida que eu fui me harmonizando, que eu perdi o medo, que eu me aproximei mais dela, que eu fui tocando, eu fui acostumando, ela foi perdendo o medo de mim. Essa é um ser vivo como nós somos. E aí hoje nós brincamos com as pessoas, claro que eu não aconselho que ninguém faça isso, né? Tem que ser aos poucos, não pode ser de uma hora para outra. Tu chegou a ver essa cena, Michele, ele pegando urtiga, enfim. Tu chegou a conhecer também o labirinto ali, como é que funciona esse labirinto aqui? Então, o labirinto, o que o labirinto tem a ver com o ser humano? No ser humano nós temos aqui no ouvido já o labirinto. Nós temos nosso cérebro e nós temos também aqui no nosso intestino o formato labirinto. E a vida, para nós, é um labirinto. Só que existem duas versões de labirinto. O de Nova Petrópolis, ele lembra mais aquela competição, aquele velho padrão, né, que cada as pessoas podem se perder, dá medo, enfim. Mas aí, eu descobri, né, na pesquisa e no estudo de labirintos, que existem os labirintos mazes, os labirintos paisagem, os labirintos jardim, onde eles não são fechados, né, você enxerga e você caminha por sua vontade, não é ele que te limita. Então, nesse tipo de labirinto, é como você encontrar o norte na sua vida, como você se encontrar. E esse é um dos elementos onde nós utilizamos para repensar a nossa caminhada no nosso labirinto da vida. Okay. Agora nós vamos ver mais uma matéria. Desta vez vamos mostrar o depoimento de um agricultor de Farroupilha, o seu Pedro Lovato. Ele abandonou a agricultura tradicional para se dedicar à agricultura orgânica. E ele fala nesse depoimento o que ele estava sentindo. Pedro Lovato, agricultor de Farroupilha, conhece bem os males que os agrotóxicos causam na natureza e em nossa saúde. Tanto que após iniciar utilizando veneno em suas plantações e ter problemas de saúde, prometeu a si mesmo que nunca mais faria daquela forma. Uma coisa assim de amor à natureza, né? Que é um questionamento interno, que alguma coisa não estava certa, né? Isso foi gerando um processo até de angústia, assim, né? Porque, como eu tinha tido, acho, toda aquela vivência com meu pai, de cuidar da natureza, desse contato todo com a mãe natureza, eu acho que ela começa a trabalhar dentro de nós, né? Essa energia. Né? E eu me sentia mal, eu comecei a me sentir muito mal, assim, daquela forma de produzir com veneno. E comecei a não querer mais, não queria mais pegar em veneno, não sei, não dava certo, não me sentia bem, me sentia muito, muito mal com aquilo, né? E aí tive que ver, não, o que está acontecendo? Eu tenho que parar de trabalhar, né? Fazer outra coisa na vida, porque não estou mais satisfeito com isso aqui, né? Aqui, essa parte agora que eu tenho, que eu trabalho, na época do meu pai, era uma época que a gente não usava para plantar, porque aqui, um pouco longe, aqui passa a ferrovia. E na época da Maria Fumaça, quando aqui tinha uma vegetação mais ou menos combustível, né? Alguma fagulha ali da Maria Fumaça já queimava tudo. Então, volta e meia,
isso aqui virava tudo em cinzas, né? Então praticamente não ficou uma terra muito pobre para a agricultura. E o meu pai, então, nós trabalhávamos numas áreas mais no final da propriedade aqui, que é uma área longa, né, de 1.200 metros, onde é mais morro e tal, porque ali é que era fértil. E era mais trabalhoso trabalhar ali. Normalmente tem pedra na nossa região, né, e morro, então arado e boi. Era bem assim, árdua, né, essa atividade. E era normalmente aquele processo assim antigo, né, de derrubar o mato, meter fogo. Médicos não identificaram. Foi uma espécie de abscesso que eu tive assim aqui na maxilar inferior, né. E bem estranho assim, um problema de saúde que eu tive ali. Que eu acho que foi dos venenos, né. Fiquei com esse problema assim alguns anos, até que depois desse abscesso ele expurgou. Mas expurgou assim, bastante pus e sangue, coisa preta assim. Hoje utiliza apenas técnicas que não agridem o meio ambiente. Produz frutas e verduras sem veneno. Um exemplo é utilizar água com açúcar para o controle de moscas. Consegue manter sua propriedade rural vendendo o que produz em feiras ecológicas. Bom, Michele, o progresso naquele tempo, a Maria Fumaça prejudicando a lavoura ali. Tu estava junto, tu viu esse depoimento, né? A história do seu Pedro Lovato é muito interessante. Realmente. Mas o mais significativo de tudo é que ele está preservando a vida das pessoas. Então, quando ele diz meio ambiente, porque ele já está tão integrado nessa questão que para ele não tem diferença, né? Então, quando ele fala em meio ambiente, é que ele está falando tudo, as coisas e as pessoas também, né? Porque ele já tem esta condição, porque o que ele está fazendo é filosofia de vida. Não é uma agricultura orgânica comercial, é uma agricultura orgânica, mas dentro dos princípios todos da propriedade dele, da família dele e das pessoas que vão consumir, de que nós temos que parar de envenenar. Porque tem um grande problema que é assim, o Alceu, ele fala com as pessoas, induz as pessoas, ele motiva as pessoas a terem uma alma melhor, um espírito melhor e assim por diante. Mas se essas pessoas comerem o alimento, entre aspas, envenenado, elas nunca vão se curar disso, nunca vão ficar pessoas sãs de corpo e alma, como a gente diria. Então este aspecto da alimentação é o aspecto que nós temos que privilegiar de início. Lógico que se nós tivermos uma boa cabeça, Alceu, nós vamos conseguir também fazer isso. Então, às vezes, não sabemos o que fazemos antes, se é educar a mente ou educar as coisas, né? Mas elas têm toda uma relação. Ele sentiu de uma forma mais direta essa relação, trabalhava com o veneno. A gente, no dia a dia, compra o produto com agrotóxico, vai ter algum sintoma quando? E uma voz interior, ele fala, ele começou uma angústia. E o que eu faço? Chegou a pensar em parar de trabalhar. Essa questão da voz interior, a gente ouvir a natureza, nos ouvirmos e ouvir a natureza. Voltando lá para o sítio, também tem essa questão. Sim, na verdade as pessoas vão lá para darem aquela parada, né, que nós podemos chamar de retiro, mas é principalmente o escutar-se, o escutar a natureza e escutar o outro. Porque se eu não me escutar e se eu não cuidar da minha natureza, eu não vou cuidar do outro. Embora, Orlando, nós também iniciamos lá aquilo que nós chamamos da troca de experiências e vivências. A gente tem uma horta orgânica, mas o que nós falamos para pessoas e trocamos são receitas né, de alimentos, o incentivo das hortas perenes, que seriam os insos, as hortas perenes que já estão na natureza, um pouco do conhecimento disso, porque a terra, né, o que nós podemos fazer de comparação? Os mesmos nutrientes da terra, nós temos que nutrir essa terra. Isso aqui é terra também. Se nós não colocarmos nessa nossa terra bons nutrientes, como é que vai ficar a nossa mente, nossas emoções e a nossa espiritualidade? Tudo fica prejudicado. Então, não existe algo isolado, tudo está ligado, né?
Michele, a Eco Caxias, como é que ela está atuando? Como é que tu está vendo os movimentos ambientais, os ambientalistas aqui em Caxias? As instituições aqui, elas têm dificuldade em funcionar, porque também a cidade, ela visa muito somente o lucro, né? Então, às vezes, a gente não enxerga este outro lado. Mas, apesar dessas dificuldades, né, nós, pelo menos, estamos tentando mostrar que nós temos formas diferentes de viver e viver melhor. Então, essa luta para que a gente consiga aqui em Caxias, ao menos, ter alguma produção sem veneno, ela já vem de muitos anos, né? E no Rio Grande do Sul teve uma evolução boa a partir de 86, quando se criou lá em IP, o Centro de Agricultura Ecológica de IP, e começou a disseminar essas informações, porque essa questão da introdução do veneno no país também é uma coisa que nós temos que mostrar que os danos da ditadura, né, elas foram muito sérios também na questão do alimento. E foram sérios na educação, na questão social, em todos os segmentos. Então, por isso que teve um momento que o país teve esta, eu digo, recaída, mas agora nós temos que retomar, porque até os anos 60, quantos milhões de brasileiros viveram aqui e até anteriores aos portugueses, sem veneno para produzir a comida, e agora... Michele, o pessoal do Slow Food, junto com o seu Pedro Lovato, então tem uma mesa repleta de culinária com... orgânica. Orgânica assim. E de preferência coisas da época, normalmente temos ali estrogonofe de pinhão, um espetinho de soja, lasanha, todos os produtos, o vinho, o suco de uva, todos de produção orgânica, no sítio, digamos assim, do seu Pedro Lovato. Na propriedade. E como é que está o Slow Food? É internacional, existe desde a década de 80. Desde 86. Quer dizer, como é que tá aqui os em movimentos já existiam antes, né? Mas só que em 86 que ele foi, vamos dizer assim, oficializado. E aí, de lá para cá, ele vem, vamos dizer assim, trabalhando no mundo para que se dissemine essa ideia e para que nós possamos, então, ter realmente nos alimentos os nutrientes que nós necessitamos. Então, essa é a grande meta, e ter assim, ó, a questão da agricultura, ela seja boa, limpa e justa para que todos se beneficiem. Tá. A gente está encerrando, eu gostaria que tu falasse, para quem quer conhecer o sítio Caminho da Luz, contato, e telefone, e-mail. Então, o nosso atendimento é por agendamento, grupos de até 20, 25 pessoas. O site é o www.acicaluz.com.br e o contato pode ser o 8108-4248. É para um retiro, um bate-papo, uma conversa, contar histórias, caminhar na trilha, meditar no labirinto, enfim. Trabalhamos muito da expressão, das emoções, né? Desse ambiente humano, da harmonização desses elementos da natureza. Obrigado. Michele, quem quiser comprar produtos orgânicos, recomenda algum lugar aí, ou feira? O principal, Márcio, é o sábado de manhã na Feira Ecológica, lá na Estação Férrea. E na cidade tem mais pontos de venda, que aí as informações podem ser buscadas lá na Feira Ecológica mesmo. Né? Então tá, muito obrigado. Eu estou com o livro Walden aqui, do Henry David Thoreau, que eu vou emprestar para o Alceu, que é a história... O escritor viveu por um período sozinho, vivendo da natureza, fez a própria casa, fazia o próprio alimento. Eu trouxe porque eu sabia que vocês iam se interessar. Muito obrigado, então, pela presença de vocês. E... finalmente eu que agradeço, porque eu penso que essas ações, né, do órgão de imprensa e da TV, como outros, são importantes, porque eu penso que isso seja a forma de nós darmos nossa contribuição na educação ambiental. Muito obrigado, então. E na próxima semana, mais um assunto de interesse da comunidade caxiense. E você pode enviar sugestões através do e-mail movimentoempauta@tvcaxias.com.br ou em nossa página no Facebook ou em nosso canal no YouTube. Movimento em Pauta, toda segunda-feira às 21h30, com reprise na quinta-feira às 21 horas. Obrigado pela companhia e até a próxima semana.